deputado comemorando essa situação. Olha isso. O pessoal tá feliz, viu? O negócio de 3. De 3-0. Olha, vou pedir música. Tanto sentir. 3-0. Marco Berlim, Marco. Vocês viram lá o Cleitinho lá, né? Eita, dançando, aquela coisa. Ridículo, simplesmente ridículo. Os bolsonaristas são candidatos ridículos. Aí vamos lá. Vamos falar da situação agora do governo, porque se nós formos esperar que o governo melhore a sua atuação do jeito que está fazendo, não vai melhorar. Não vai melhorar. E como eu não consigo falar com Lula e dizer assim, Lula, olha só, eu tenho uma ideia aqui. Porque vocês não imaginam o tanto de ideia que o povo manda para mim pelo WhatsApp, por esse zap 61-98304-6113, que eu dificilmente peço Pix aqui. Eu esqueço. Por isso que eu ando liso. Porque eu esqueço de pedir membro, esqueço de pedir Pix. Eu me interesso muito pelo conteúdo e acabo esquecendo que o canal não vive de vento. Né? Por isso, esmaga no like, manda alguma coisa aqui para nós. Ó. Então, a única pessoa que mandou foi a Janaína Emerick. Mandou R$2. Já pensou? Dá para comprar 2 ovos, pelo menos. Né? Então ajuda o canal de esquerda. Porque não adianta a gente fazer tanta coisa e aí as pessoas não contribuem. Contribua compartilhando. Ah, não tenho dinheiro aqui. Compartilhe o vídeo, peça para outras pessoas se inscreverem, assista quantas vezes for preciso, não é? Esmaga no like, beleza? Isso já ajuda. Ativa o sininho. Pois bem, gente, vocês veem aí que todas as medidas que o presidente Lula está enviando para o Congresso estão sendo rejeitadas pelos bolsonaristas, pela maioria. E a maioria é bolsonarista. E ainda tem mais. Ainda tem gente do próprio partido aliado, que votou contra o presidente Lula. Então eu te pergunto, para que ter esse tipo de aliado se é na hora que você precisa o aliado não te ajuda? Para que dar ministério para partido que não fecha acordo contigo? Para que dar emendas parlamentares se esses parlamentares que estão recebendo também não votam com você? Então é preciso a gente pensar o seguinte, todo governo tem sido toma lá da cá. O governo Bolsonaro foi assim no Centrão. Por que o governo Lula está sendo diferente? Por que o governo Lula está liberando emendas, bilhões para parlamentares e mesmo assim chega na hora, eles votam contra? Porque aí você tem o voto diferenciado. Você tem o voto bolsonarista, que segue a cartilha do quanto pior, melhor. Eles vão votar sempre no governo que é para sacanear mesmo, né? Então, o governo precisa notar algumas coisas. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero passar para vocês, ver se vocês concordam comigo. Que é o seguinte, cargo não está dando mais resultado, emendas parlamentares não estão dando mais resultado, então você muda a estratégia. Se você está dando cargo para um partido que não vota com você, está na hora de você, não é, mudar esse partido para outro. Porque não adianta você dar um cargo, um ministério, e aí esse ministério tem milhares de comissões, milhares de empregos. O que é isso? Vocês acreditam? Eu, por exemplo, posso pedir, eu disse assim para o pessoal lá da campanha, quando estava na campanha, eu digo, gente, se vocês ganharem, eu quero voltar para Manaus, pessoal. Consiga um emprego para mim lá no Amazonas. Falei isso para eles. Consiga um emprego para mim no Amazonas, que eu quero me mudar de vez para o Amazonas lá. Não consegui. Mas os partidos conseguem. Mas os deputados conseguem. E por que eles conseguem? Porque o governo entende que eles vão, em troca, votar no governo. Não é assim? Porque se não votarem no governo, para que estão lá? Se não votarem no governo, para que a gente quer? Tu tá entendendo? Então, em primeiro lugar, é preciso mudar. Outra situação que eu já notei é o seguinte. Você precisa priorizar as pautas nacionais. Deixa essas pautas ideológicas para lá. Por quê? Ó, se eu sei que eu não tenho maioria, se eu sei que eu não vou ganhar, para que eu vou passar esse vexame e essa vergonha? Então priorizem pautas
nacionais, pautas que envolvam a melhoria do salário mínimo, pautas que envolvem a melhoria da economia, a infraestrutura, casa para as pessoas, não é? Desenvolvimento do transporte no Brasil. São coisas que as pessoas não têm como não votar contra, porque se votar contra, você está lascado. Aí a pessoa mostra ali. Então, evitem esse tipo de pauta. Esse tipo de pauta, por exemplo, de saidinha. Não era preciso que o governo Lula vetasse aquilo que os próprios deputados já tinham feito. Ora, é plausível que se os deputados votaram para proibir essas saidinhas, eles iam votar de novo a favor. Aí eles votaram contra a saidinha, o governo vai, veta a saidinha, volta para o Congresso, o Congresso se reúne e derruba o veto. Então, são coisas óbvias. Não adianta. Deixasse para lá essa situação. Por que deixasse para lá? Porque não é prioridade nossa. Não é prioridade, a gente não vai comer melhor, a economia não vai melhorar, por causa que tem preso lá condenado que quer sair. E gente que não volta, sai essa tal saidinha para cometer crime, para fazer um monte de merda, não volta. Tem muitos presos que não voltam e faz picaretagem. Então, se eu vi que o Congresso votou aquilo ali, eu vou de novo? Não, né? Não é preciso. Então, tira a pauta ideológica, deixa para uma outra situação. Outra, se a gente deixar do jeito que está, do jeito que está indo, daqui a pouco o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai revogar a Lei Áurea. Ah, não gostamos da Lei Áurea, achamos que tem que voltar ao tempo da escravidão. Eles se reúnem do jeito que são conservadores e abestalhados e tem uma pauta ridícula, são capazes de derrubar o mundo. Aí derruba a pauta bomba, derruba... Ora essa, para que eu vou liberar verba para Cleitinho? Para que eu vou liberar verba para Nicolas Ferreira? Para que eu vou liberar emenda parlamentar para gente escrota? Não libera, porra! Tem que liberar depois das votações. É isso que é interessante. Porque se você dá grana pro camarada, chapéu, adeus, não vai fazer o que você quer. É preciso que você tenha um acordo. Olha, libero parte aqui e quando passar, é assim que tem que ser. Isso chama-se política. Olha, eu vou liberar aqui 35% dessa verba que vocês estão querendo. O restante dos 65%, eu libero após as votações da Câmara. Você tem que ser assim. Outra situação que os próprios parlamentares estão falando é a articulação política do governo que está fraquíssima. A articulação política com Alexandre Padilha já era, não é mais a mesma. Aliás, o próprio Arthur Lira antes pediu a cabeça dele. Os dois não se bicam, são inimigos. Como é que eu mantenho o Alexandre Padilha como articulador político se ele vai articular com quem? Com quem não suporta ele. O Arthur Lira não suporta ele. Então não adianta. Ou você negocia ou não negocia. Agora, se for para negociar, tem que negociar com alguém que converse com os deputados, que senta na mesa. Ministros têm que articular. Articulação de ministro. Poxa, eu lembro que na época do presidente Lula, lá no primeiro mandato, os ministros iam para a Câmara dos Deputados. Iam visitar os gabinetes. Ora essa. Gente, sabe o que o deputado adora? Emprego. Porque o deputado normalmente tem um monte de gente que ele quer empregar. Tem um monte de situação que ele quer. O ministro vai lá com ele e convence. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, esqueçam essa inocência que alguns têm. Não, temos que fazer as coisas certinhas. Temos que andar pelo trilho. Quem anda muito reto, o trem passa em cima. A política é assim. Está aí a situação da Dilma, não cometeu crime nenhum e foi expulsa da presidência porque esses camaradas todos se reuniram contra ela. Você tem que ter articulação feroz. Pra você ter uma ideia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele criticou a articulação política do presidente Lula. Ele diz o seguinte, olha o que ele falou. O governo Lula escalou um time, não é, um time substituto da Série B para enfrentar a Champions League.
Olha só o que ele está falando. Ou seja, esse time da articulação do presidente Lula não funciona no Congresso Nacional. Ah, não interessa se é petista, é PSOL, não sei o que, não está funcionando, vaza. Porque era o tempo de eu já saí a favor do Alexandre Padilha e tal, e tal, e tal. Mas não dá mais. Fui muito conivente também com o Paulo Pimenta. Mas o Paulo Pimenta pisou na bola por causa da comunicação. É uma comunicação, sabe, ridícula. Outra coisa que tem que mudar. Comunicação com a população. Quando o Bolsonaro ia votar alguma coisa lá no Congresso, sabe o que ele fazia para ganhar? Ele botava a boca no trombone, fazia rede nacional, fazia live, ia em programa da Jovem Pan, ia naquele programa, colocava um alarde dizendo para o mundo todo que aquilo era super importante. Ora essa, Lula precisa participar do 247, da Rede TV, de onde for. Aonde for. Vim aqui no Critica Brasil, nunca mais veio. Vim aqui dizer ao povo, vocês que estão aí, vocês têm que falar para o deputado de vocês para votar nessa lei, porque ela é importante. Não houve articulação de comunicação para o Brasil. O Brasil não está sabendo do que se trata. Se nós somos a maioria, o Lula ganhou com 60 milhões de votos. É preciso balançar esses 60 milhões, se comunicar, fazer rádio e televisão, rede nacional. Entra o presidente Lula falando sobre a questão das fake news, dessa sacanagem de difamar as pessoas, de mentir, de enganar. Entra falando sobre isso, mexe com o público, não só o Lula, como os outros ministros, mas está todo mundo apático. Parece que... É porque parece que não entraram ainda na era digital. Entre na era digital, minha gente. A gente não vê eles fazendo live, a gente não vê eles fazendo... Enquanto isso, tá lá o pessoal surfando. É preciso comunicação. Pedir para as pessoas se engajarem. Fazer com que esses projetos sejam projetos de interesse público, de interesse nacional. Mexer com a esquerda de um modo geral. Não é falar e vir e anunciar e pá. Deixa essas pautas, esse negócio de pauta de boa noite, como é que é? Boa noite a todos, deixa esse negócio, porque essas coisas não dá voto. O povo precisa sentir melhoria na economia, precisa sentir que o presidente está lá com o povo e tal, pá. Enfim, roda, não é? Quando for fazer essas pautas, roda. Faça com a população, não é? Faça para os deputados votarem também. Outro assunto coloca a consulta popular. Coloca uma consulta popular com iniciativa do governo. Coloca a consulta popular. E aí você vai ver, os deputados não vão votar numa consulta que é antipopular. Vai ter consulta popular, né? E também funciona a questão de medidas provisórias. Se o governo vê que é urgência, que tem que dar uma medida, e o Congresso vai ficar com raivinha, a medida provisória existe exatamente para isso. A medida provisória é uma medida que o governo federal pode legislar e manda para lá. E a coisa funciona. Ela funciona por 60 dias. Se o Congresso não analisar em 120 dias, a coisa perde o valor. Mas eles podem analisar. Enquanto eles analisam, dá tempo do governo que articular. Medida provisória também tem para isso, não é? E outra, botar a Polícia Federal para funcionar, colocar a Polícia Federal para trabalhar, porque tem muito pilantra aí que está fora da cadeia, tem muito pilantra deputado que está fora. Põe a Polícia Federal para trabalhar que vocês vão ver, rapidinho. Um dia desse estava o pianinho, por que acabaram? Aí vem Gilmar, aí vem Lewandowski, daquele jeitão, deixa pra lá coisa nenhuma, eles não deixam pra lá não. Os bolsonaristas não deixam pra lá. Ou você articula com eles, ou eles te lascam. Essa é a verdade, te lascam. A articulação, fala em rádio e TV, e outra, não envia para o Congresso aquilo que o Congresso votou maciçamente a favor. Eu, por exemplo, sou contra essas saidinhas. Detesto esse negócio de saidinha. Pra que saidinha? Não é? Tudo bem, saidinhas assim esporádicas, não. A pessoa já tem o regime de semiaberto, as visitas. Agora, saidinha. Sabe, isso não é pauta prioritária para o Brasil.
Não é pauta prioritária. Aí só se desgasta, só se desgasta. Evitem esse tipo de pauta, minha gente, e troquem a articulação política. Está na hora de ter articulação que funcione. Não adianta você dar emendas, cargo. Porra, é melhor dar cargo pro Rony Telles, me dar o ministério pro Aquias, que eu venho aqui e defendo vocês. Agora, o que adianta dar cargo pro PSD? Aí o PSD vem aqui, na hora de votar, lasca com todo mundo. Dá cargo pro não sei quem. Não, não. Por que você vai dar cargo para bolsonarista? Por que vai dar cargo para gente que não vai votar a favor de você? É preciso ser mais enérgico nessa situação e negociar. Negociar mesmo, mas para valer. Esse pessoal, ai, mas eles são... Eu sei. Só que no fundo, o que... Olá, pessoal. A gente teve uma queda na internet aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu creio que eu passei aqui mais ou menos o que eu gostaria. Agradeço a todos vocês. Eu não sou perfeito, gente, mas eu ouço as pessoas, né? E pegando todo o gancho de especialistas, de jornalistas sobre essa situação, o governo precisa agir antes que coisas piores venham. Porque o objetivo dos bolsonaristas é darem impeachment no presidente Lula. E se ele não acordar, eles vão fazer as maiores barbaridades no Congresso Nacional. Aí no futuro, nós precisamos escolher parlamentares alinhados ao progressista, alinhados ao governo Lula, alinhados à pauta de esquerda, à pauta que salve o Brasil realmente. Senão, não é o governo que vai apanhar, é o povo que vai apanhar. Porque esse povo vai inventar cada lei de restrição, lei religiosa, lei econômica, só para sacanear com o povo e ainda mentindo para o povo. A coisa não está perdida, mas é necessário a gente agir. Ou o governo Lula vira a mesa, ou o Congresso vira a mesa dele. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Amanhã eu volto com essas e outras mensagens, não é? Essas notícias. Fica aqui comigo, esmaga no like antes de sair, tá, gente? Beijo no coração. Tchau.